Há um painel perfurado numa parede de garagem, num subúrbio, que não faz o menor sentido funcional. Os formões não estão por tamanho. As chaves não estão separadas por tipo nem por encaixe. O serrote fica no canto superior esquerdo, embora a bancada esteja no lado direito do cômodo, e pegá-lo exija cruzar o espaço inteiro, passar por cima de um fio e contornar a furadeira de coluna. Alguém montou essa parede com cuidado, de propósito, ao longo de vários meses. Cada ferramenta foi colocada, observada à distância, avaliada do centro da garagem e às vezes movida um pouco para a esquerda ou para a direita, até parecer certa. Não eficiente, não otimizada, não lógica em nenhum critério que um estudo de tempo e movimento reconheceria. Certa de um jeito que não tem nada a ver com o fluxo de trabalho e tudo a ver com um cômodo que existiu 30 anos atrás, em outra casa, em outra cidade, com outro homem parado, onde hoje está a bancada. Essa disposição é uma reprodução. A original foi desmontada por gente que não sabia o que estava desfazendo, que via ferramentas num painel, não frases numa língua. O único registro de onde cada ferramenta ficava agora existe dentro do sistema nervoso das mãos, que estão refazendo a parede, a partir de uma memória tão funda que está mais perto do reflexo do que da lembrança. Isso não é nostalgia, nem sentimentalismo naquele sentido suave e decorativo em que as pessoas costumam usar essa palavra. Há algo neurologicamente muito mais preciso acontecendo nesse painel, e isso tem menos a ver com organização do que com a forma como o cérebro humano grava a identidade no espaço físico nos anos em que essa identidade está sendo formada. O pico de reminiscência, amplamente documentado em pesquisas sobre memória em dezenas de estudos e culturas, descreve o fenômeno pelo qual lembranças formadas entre mais ou menos 15 e 25 anos são guardadas com vividez e intensidade emocional incomuns quando comparadas às de qualquer outra fase da vida. São os anos em que a identidade se cristaliza, quando o cérebro responde pela primeira vez à pergunta de quem essa pessoa vai ser. Para muitos homens que trabalham com as mãos, a resposta a essa pergunta não surgiu numa sala de aula, nem numa conversa, nem num livro, mas numa garagem. Não por instrução, por proximidade, pelo peso exato de uma lanterna mantida firme, enquanto mãos trabalhavam num espaço escuro demais para enxergar, pelo cheiro de óleo de motor misturado com serragem, pelo som de uma catraca estalando e uma voz dizendo: "Segura aí, assim mesmo", enquanto um menino segurava uma tábua sem entender que a lição não era sobre a tábua. A lição nunca foi sobre a tábua. A lição era sobre o ato de ser necessário num cômodo onde o homem que mais importava estava fazendo a coisa que mais importava para ele, e a presença do menino era aceita como natural, necessária e suficiente. Sem desempenho, sem conversa. Só estar ali, segurando a luz, respirando o mesmo ar. Uma mão se estende até o canto superior esquerdo. Os dedos encontram o cabo exatamente onde esperavam. Essa expectativa não foi criada no ano passado, nem na década passada. Foi criada em 1987, num sábado, numa garagem de piso de concreto, fria no inverno, com um aquecedor que estalava ao ligar e desligar. A mão que busca o serrote no presente é a mesma mão que busca o serrote na memória. E a mão não sente diferença entre uma coisa e outra, porque o corpo não guarda o tempo do jeito que a mente guarda. A cognição incorporada, princípio segundo o qual conhecimento e memória se estendem para além do crânio, pelo corpo e pelo ambiente físico, explica por que o painel não pode ser reorganizado por eficiência sem produzir uma sensação de erro que não tem base racional. A posição de cada ferramenta não é dado organizacional. É arquitetura mnemônica. Cada lugar é uma chave que destranca uma memória sensorial específica, sem equivalente verbal e sem outra forma de acesso. O formão na terceira posição da esquerda não destranca uma memória visual do formão sendo posto ali. Ele destranca a temperatura do cômodo, a qualidade da luz, o timbre de uma voz explicando algo sobre o sentido das fibras da madeira que o menino não entendeu na hora e só entendeu 20 anos depois. Quando as próprias mãos encontraram a mesma fibra, acertar o acabamento é a parte mais difícil de qualquer projeto. Se você já teve problemas com bolhas, marcas de pincel ou uma demão que não secava, preparamos um guia com tudo que a lata não te conta. Escaneie o código na tela ou veja o primeiro comentário. E fizeram a mesma correção sem saber por quê. A disposição espacial da oficina é um sistema de arquivo para memórias corporificadas, e reorganizá-la, em nome da eficiência, seria o equivalente cognitivo de formatar um disco rígido que guarda as únicas cópias de arquivos que não podem ser baixados de novo. O formão colocado. A mão se afasta. A certeza da posição confirmada não por medida, mas por uma sensação na palma que diz sim, é aqui. A sensação não é sobre o formão, é sobre a pessoa que pôs o formão original na posição original, e essa confirmação é o mais perto de contato que o presente pode oferecer.
A teoria da tela simbólica, descrita por investigadores do Centro de Psicologia Masculina, observa que os homens projetam com frequência material emocional em atividades físicas, quando esse material não consegue ser processado por vias verbais. A oficina é uma tela. A arrumação das ferramentas não é um esquema, é um retrato. O tema desse retrato é a relação com alguém que já não está na sala. E o meio desse retrato é a lógica espacial da mente dessa pessoa, preservada na posição do aço e da madeira contra o painel perfurado. Cada ferramenta pendurada no lugar em que era lembrada é um pequeno ato de continuidade. O pai morreu, ou mudou de casa, ou as mãos do pai já não trabalham como antes, ou o pai está vivo e bem. Mas a garagem onde o ensino original aconteceu desapareceu, foi vendida, convertida, cimentada. A oficina reconstruída não é uma cópia, é uma continuação, uma afirmação de que a lógica espacial de uma mente pode sobreviver à própria mente, guardada pelas mãos que se formaram dentro dela. O circuito de recompensa orientado pelo esforço da doutora Kelly Lambert dá a dimensão neuroquímica dessa reconstrução. A via que liga o movimento físico das mãos à produção de serotonina e dopamina é ativada ao colocar cada ferramenta com uma precisão que uma simples organização não desperta. O gesto de pôr uma ferramenta numa posição que coincide com uma memória ativa ao mesmo tempo, o sistema motor e o sistema da memória. E a convergência dos dois produz uma resposta neuroquímica própria desta forma específica de trabalho. Não é a recompensa de construir algo novo, é a recompensa da recuperação, da retomada, de entrar num lugar que deveria estar inacessível e trazer algo de volta. O torno preso ao lado esquerdo da bancada. A posição confirmada. O corpo a assentar na postura que um torno montado à esquerda exige. Peso no pé direito, mão esquerda na peça, mão direita na ferramenta. A postura é herdada. A distribuição do peso é herdada. Todo o vocabulário físico de como se fica diante de uma bancada foi escrito por outra pessoa, décadas atrás, e o corpo leu com fluência, sem nunca ter recebido tradução. Esse padrão tem raízes mais fundas do que qualquer relação individual entre pai e filho. Durante a maior parte da história humana, o conhecimento era transmitido no espaço de trabalho partilhado. O ferreiro ensinava o aprendiz na forja. O lavrador ensinava o filho no campo. O carpinteiro ensinava o rapaz na bancada. A transmissão não era verbal, era atmosférica. A altura da bancada comunicava algo sobre a altura em que o trabalho sério acontecia. A disposição das ferramentas comunicava algo sobre a hierarquia das operações. A temperatura da sala, a qualidade da luz, o cheiro dos materiais, tudo isso era codificado no sistema nervoso do aprendiz como a assinatura ambiental da competência. A economia moderna cortou essa transmissão. O pai vai para um escritório, o filho vai para outro. O espaço de trabalho nunca é partilhado. A assinatura ambiental da competência nunca é transmitida. A garagem é o último espaço onde a antiga transmissão ainda pode acontecer. E para os filhos de pais que já se foram, a oficina reconstruída é a tentativa final de concluir uma lição interrompida pela morte, pela distância ou pela deriva silenciosa, de décadas em que ninguém pensou em escrever onde o serrote devia ficar pendurado. Há alguém que construiu uma bancada com as medidas exatas de outra lembrada da infância. Não há plantas. Há a memória de estar ao lado dela quando o topo da cabeça de um rapaz mal passava da superfície. E o cálculo, feito com o corpo adulto, e a compreensão adulta das proporções, de qual teria de ter sido a altura da bancada. Na primeira vez em que ficou diante da bancada pronta, antebraços apoiados na borda, palmas abertas sobre a superfície de Acer, algo no peito se deslocou de um modo que não esperava e que não podia ser repetido por vontade. A sensação durou cerca de 10 segundos. Não voltou desde então da mesma forma, mas a bancada continua lá, e estar diante dela ainda produz um eco da sensação original. E esse eco basta. Mais do que basta. É a razão de a bancada ter sido construída. Há outro que herdou um torno vindo de uma oficina desmontada depois de um funeral. O torno está preso ao lado esquerdo de uma bancada para a qual não foi pensado. Funcionaria de forma claramente melhor do lado direito, mais perto da mão dominante, mais perto da parede, fora do caminho entre a porta e a furadeira de coluna. Fica à esquerda porque estava à esquerda na oficina original, e mudá-lo cortaria uma ligação sem peso nem dimensão, mas mais estrutural do que a própria bancada. Neste contexto, o torno não é uma ferramenta, é uma junta, um encaixe entre o presente e uma sala que já não existe, e a união é firme, e afrouxá-la não é opção. Há outro cuja rádio está sintonizada numa estação AM que passa música country de uma década sem significado pessoal. A música não é apreciada como a música costuma ser apreciada. Não é escolhida por prazer. É escolhida porque tocava noutra garagem, por outro rádio, sintonizado por outra mão, e o som dela não é entretenimento, é arquitetura. É uma parede estrutural da sala que está a ser reconstruída, e aquelas frequências carregam um peso que a coluna Bluetooth na prateleira,
com a sua qualidade de som superior e as suas listas escolhidas a dedo, não carrega nem pode ser chamada a carregar. A estática do AM faz parte do som. A estática estava na sala original, e tirá-la mudaria a sala. A outra pessoa cuja caneca de café fica do lado esquerdo da bancada. Sempre. Em toda sessão. O lado direito fica mais perto da porta e da cafeteira. O esquerdo exige dar a volta na bancada. A caneca vai para a esquerda porque uma caneca ficava à esquerda numa garagem que foi demolida quando o imóvel foi vendido. E quem pôs aquela primeira caneca ali fez isso por um motivo que nunca foi explicado nem questionado. E que hoje continua noutra garagem, noutro estado, repetido por mãos que já não lembram a origem do hábito, mas sentem o erro da alternativa naquela única vez em que ela foi testada. A caneca à direita pareceu errada, como uma nota errada soa para um músico. Não errada pela lógica, errada no corpo. A caneca voltou para a esquerda e nunca mais saiu dali. A outra pessoa que mantém uma cadeira dobrável no canto da oficina. A cadeira nunca é usada para sentar enquanto trabalha, é usada para sentar quando o trabalho acabou. Para sentar na oficina depois que as ferramentas foram guardadas, no silêncio, com a luz ainda acesa, olhando para o painel. Esse sentar não é descanso, não é ociosidade. É a forma mais próxima de sentar numa cadeira dobrável em outra garagem, em outro tempo, ao lado de alguém que também se sentava em silêncio depois do serviço, e o silêncio entre os dois não era vazio. Estava cheio de tudo o que tinha sido feito e de tudo o que não precisava ser dito, porque o próprio fazer já tinha dito. A cadeira no canto da oficina atual é ocupada por 10 ou 15 minutos no fim da maioria das sessões, às vezes mais, aos sábados. As mãos repousam sobre os joelhos. Os olhos repousam na parede. A luz da oficina vibra na mesma frequência que toda a luz de oficina em toda a garagem que já existiu. E essa frequência é um fio que liga todas elas, cada pai, cada filho, cada fim de tarde, que terminou com serragem no chão e nada a dizer, porque quem falou foram as mãos. O que a maioria das pessoas vê quando alguém passa meses recriando o layout de uma oficina que desafia a eficiência é teimosia, incapacidade de otimizar, um apego estranho a uma configuração que poderia ser melhorada com 5 minutos de pensamento racional e uma fita métrica. O que de fato está acontecendo é a forma mais precisa de lembrança que o sistema nervoso masculino consegue produzir. O pico de reminiscência nos diz que a oficina original não é uma memória. É um molde de identidade, gravado na arquitetura neural, nos anos em que o eu estava sendo montado com os materiais disponíveis, que neste caso eram madeira, aço e a proximidade de um homem que nunca disse o que o menino significava para ele, mas cuja oficina dizia isso numa linguagem que as mãos do menino aprenderam a ler. A pesquisa sobre cognição incorporada mostra que a disposição espacial ativa saberes e sensações a que a mente verbal não alcança e que nenhuma conversa substitui. A teoria da tela simbólica diz que o ato físico de reconstruir é a única forma de continuidade disponível para um sistema nervoso cujo processamento emocional foi conduzido por circuitos motores antes que houvesse idade para escolher outro caminho. A oficina não está sendo recriada, uma relação está sendo mantida, como se mantém uma língua, como se mantém um fogo, pela última pessoa que ainda sabe como. Se você já pendurou uma ferramenta na parede e sentiu um puxão para uma posição sem sentido prático, um lugar que não ajuda em fluxo nenhum, mas satisfaz algo mais fundo que a eficiência, esse puxão não era irracional. Era a coisa mais racional que suas mãos já fizeram. A pergunta não é por que a oficina tem essa aparência. A pergunta é de quais mãos você se lembra toda vez que as suas buscam uma ferramenta exatamente onde esperam encontrá-la. E se o cômodo que você está montando é para o trabalho diante de você? Ou para o homem que já não está atrás de você, segurando a luz? Se este vídeo lhe deu uma nova forma de entender o que acontece na sua oficina, há algo que fizemos para você. No primeiro comentário abaixo deste vídeo, há um link para um guia que montamos sobre como conseguir um acabamento perfeito sempre. Centenas de inscritos já garantiram sua cópia. Talvez valha a pena dar uma olhada.